Olá, boa noite. A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014 já começou em todo o Brasil. Os fanáticos pelo esporte preferido no país aguardam ansiosos pela chegada do maior evento esportivo do mundo e que vai acontecer em solos brasileiros. Os jogos serão sediados em 12 capitais: Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e, é claro, Manaus. Desde o anúncio da FIFA, a correria para preparar as cidades para o Mundial segue em meio à ansiedade e a dúvidas se tudo vai ou não ficar pronto a tempo. Aqui em Manaus, os investimentos para a preparação da capital ultrapassam os 500 milhões de reais. E sobre a construção da Arena da Amazônia e de outras estruturas para a Copa do Mundo de 2014, é que hoje no Band Cidade Entrevista eu converso com o secretário estadual de Esporte, Júlio César Soares. Secretário, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade Entrevista. Boa noite, Romulo. Secretário, começamos com o anúncio de Manaus como sede da Copa do Mundo de 2014. O que isso representou e ainda representa para a capital? Olha, primeiro representa a responsabilidade de sediarmos o maior evento esportivo do planeta, na perspectiva da construção de um grande legado para a nossa população e principalmente fazermos com que todos os projetos que foram apresentados à FIFA e ao Comitê Organizador Brasileiro possam sair do papel, como ganham hoje já um espaço importante, como é a obra da Arena da Amazônia, que já tem cerca de 29% da sua estrutura concluída. Estamos num estágio bastante avançado, esperando que até, inclusive, o início do mês de janeiro de 2012, nós tenhamos já a finalização da primeira etapa da arquibancada inferior. Isso representa muito para todos nós, como também a notícia extraordinária de, neste início de semana, já termos feito aqui as instalações das obras do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que representa não só um legado para a Copa, a oportunidade de modernizarmos e ampliarmos o nosso aeroporto, mas principalmente para que todas essas obras fiquem também pós-Copa do Mundo para a nossa cidade. Secretário, agora tem uma coisa que eu percebo e com certeza também é percebido por muitas outras pessoas, que é a questão da paixão pelo futebol. A gente sabe, reconhece que o povo brasileiro é fanático mesmo pelo futebol, é reconhecido internacionalmente, só que o que parece é que aquela chama, aquele fogo do futebol aqui em Manaus não é tão evidente quanto em outros estados. Isso é real numa visão de secretário? Não, pelo contrário, nós vivenciamos a paixão do futebol brasileiro e da nossa seleção, das nossas equipes, porque inclusive isso faz parte do histórico, da identidade cultural do povo brasileiro e também do povo do Amazonas. Evidente que nós, nos últimos anos, temos vivido ainda um processo de muitas dificuldades com relação à revitalização do futebol, apesar de todo o esforço que o governo do estado do Amazonas, parceria com a Federação Amazonense, os nossos clubes têm feito para que essa oportunidade, que inclusive a Copa nos traz, de podermos revitalizar o futebol, sonharmos com a nossa volta à elite do futebol brasileiro. Nós realizamos muitos eventos esportivos e está na paixão dos nossos torcedores, da nossa população, o amor pelo futebol. Eu não tenho dúvida que até 2014, com esse projeto de revitalização, nós poderemos, quem sabe, voltar à elite do futebol brasileiro, mas sonharmos ainda, evidentemente, com a arena sendo lotada pelos grandes clássicos regionais, assim como termos a nossa colina e tantas outras obras que estão sendo feitas no interior do estado, também à disposição do seu erguimento do futebol amazonense. É justamente por isso, secretário, que eu lhe perguntei, fiz a pergunta anterior. A gente está muito focado na questão Copa do Mundo de 2014, a gente está com sede do futebol aqui. Só que os campeonatos locais, a gente vê que o devido respeito, o devido valor a esses campeonatos não existem. Olha, nós tivemos um grande campeonato esse ano de 2011, e também um grande campeonato da Série B, revelando, inclusive, novos talentos para o futebol do Amazonas. Nós vamos ter um campeonato muito mais equilibrado, muito mais participativo, muito mais competitivo, inclusive com a presença de 5 equipes do interior do estado. Isso também mostra um grau importante de organização e de profissionalização que as nossas equipes do interior vêm assumindo ao longo desse processo. Não é à toa que o Penharol Itacoatiara é o bicampeão amazonense de futebol. Tem uma estrutura que funciona, um apoio da iniciativa privada, um apoio da prefeitura, uma torcida apaixonada que lota todos os seus jogos, porque tem a identidade também com a sua população. Por isso que eu acredito também, agora, neste ano, com
tendo aqui 5 equipes da capital, entre elas o Farte, o Nacional, o Rio Negro, que são equipes tradicionais do futebol do Amazonas, o próprio São Raimundo, nós vamos ter a possibilidade, com essa representação de clubes do interior, também de fazer um campeonato muito mais disputado, muito mais participativo. Com isso, ganha a população, tendo jogos, inclusive, em estádios que estão localizados na nossa região metropolitana. Agora mesmo, com a inauguração da nossa ponte, vamos ter jogos não só no Iranduba, mas também na cidade de Manacapuru, aqui no Rio Preto da Eva, que são áreas que hoje já têm grande influência também no futebol do Amazonas. Ô, secretário, e quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente fala também de obras, né? E para sediar a Copa do Mundo, Manaus teve que barrar muitas dificuldades. E agora corre contra o tempo para entregar até 2013 uma obra gigantesca denominada Arena da Amazônia, um estádio novinho. A obra está orçada em cerca de R$500 bilhão, como você acompanha na reportagem. Manaus está entre as capitais do país com o melhor desenvolvimento econômico, conhecida pelas riquezas naturais e pela diversidade, abriga hoje mais de 1.800.000 habitantes. Um destaque em meio à maior floresta do mundo e não podia ficar de fora do maior campeonato de esporte, a Copa do Mundo de Futebol. Só que para sediar um evento como esse, precisa passar por muitas modificações. O acesso dos turistas ao estado só pode ser feito pelos rios e por aviões. Apenas um porto em Manaus tem estrutura para atender grandes navios. O aeroporto já atende com dificuldade os voos diários. Mobilidade urbana também não é das melhores. Cheguei até atrasado no trabalho, como agora estou chegando. Para se destacar, o governo apresentou um dos projetos mais modernos, um estádio de primeiro mundo, a Arena da Amazônia, que foi uma das primeiras a começar os trabalhos. A obra começou em março do ano passado e já está na fase de instalação dos pilares que vão sustentar os degraus da arquibancada. 20% já está concluída. A previsão é que a Arena da Amazônia fique pronta até o primeiro semestre de 2013. Vamos aguardar o anúncio por parte da FIFA sobre a cidade sede da Copa das Confederações. O Amazonas se preparou para isso, iniciou sua obra antes de qualquer outra cidade. Hoje tem um estádio bastante avançado, enquanto algumas cidades sequer iniciaram suas obras. Há 3 anos do evento, fora o estádio, as outras prioridades dos projetos apresentados à FIFA estão paradas. O aeroporto, o sistema de transporte BTR da Prefeitura e o monotrilho que o governo afirma que vai construir ainda estão em fase de licitação e até o momento não tem nada definido. Essa licitação, inclusive, está com alguns problemas porque a empresa apresentou um preço muito acima do teto estabelecido pela CGL e a CGL inabilitou a proposta, mas a empresa entrou com algum recurso e aí está na análise jurídica, estamos aguardando finalizar essa questão. Outra preocupação é o campo de treinamento. O governo apresentou 8 sugestões, entre elas o Estádio da Colina, o preferido e que já está com o projeto pronto. É um estádio já tradicional da cidade, existe o compromisso do governador Omar de realmente dar oferecer à cidade um estádio mais robusto naquela área da cidade, que seria a reforma e ampliação do Estádio da Colina para atender um público de até 10.000 espectadores. O Estádio da Colina, construído na década de 50, é do Clube de Futebol São Raimundo e a diretoria disse que não foi informada da solicitação do estádio. Segundo o presidente do clube, existe a possibilidade de ceder o espaço, desde que o Estado não exija a propriedade do local. Vão chegar aqui, vão fazer alguma benfeitoria. E isso não vai ser de graça. A mídia nacional já afirmou que Manaus não tem condições de sediar um evento desta proporção. Mas os amazonenses depositaram esperança nessa Copa do Mundo e esperam soluções do governo para garantir as obras, mais empregos e a possibilidade de assistir de perto os maiores ídolos do esporte. Por enquanto tá deixando a desejar, né? Precisamos de melhoras mesmo. Essa matéria foi exibida no Band Cidade no dia 18 de julho deste ano. De lá para cá, algumas coisas mudaram. O BRT ainda não saiu do papel, mas a obra no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes começou no último dia 16 de novembro. Está orçada em cerca de R$350 milhões e, como Lani Guzmão falou na reportagem, deve ficar pronta em 2013. Secretário, também em relação a essas obras, a gente viu um ânimo da população e, ao mesmo tempo, uma certa insatisfação pelos projetos que ainda não estão concretizados como um todo, até mesmo por uma questão de tempo.
Agora, a CEGEL também, junto com a Prefeitura, junto com o governo, trabalhavam na preparação de um campo, de um estádio para a Copa das Confederações. Veio a notícia de que nós não vamos sediar essa Copa. Como é que ficou? Olha, faltam 935 dias para a realização da Copa em nossa cidade. Nós não só estamos com o nosso calendário das obras da Arena absolutamente em dias, concluindo já 29% da nossa obra, envolvendo mais de 1.000 operários que hoje já trabalham no canteiro de obras da Arena da Amazônia, sem nenhum problema em relação ao cronograma. As nossas obras do aeroporto serão entregues também em dezembro de 2013, portanto, uma obra que também envolve cerca de 1.000 operários que estarão trabalhando naquela obra. Segue também um calendário estabelecido em relação ao Comitê Organizador Brasileiro e à FIFA. Portanto, as nossas prioridades hoje são principalmente a mobilidade urbana e a área do porto da cidade de Manaus, que é uma obra pequena em relação ao porto, que pode ser feita no máximo em 18 meses, mas nós hoje nos debruçamos em resolver o problema da mobilidade urbana, esperando que até o final do ano a gente possa resolver essa situação. Com relação ao centro de treinamento, que é o principal legado em relação à questão do esporte e ao futebol amazonense, a colina é a nossa prioridade, né? Exatamente para que isso se torne um legado. Nosso calendário, apesar de não termos sido escolhidos para ser sede da Copa das Confederações, mas ele permanece inalterado com o compromisso de até julho de 2013 tudo estar pronto para a Copa de 2014. Ok, secretário, a gente dá uma pausa, vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Você não sai daí.